Oi, muito boa noite para vocês que nos acompanham a partir de agora. Você acompanha essa transmissão ao vivo pelos canais da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e também pela TV Câmara, canal 16 da NET, do nosso segundo ciclo de palestras sobre altas habilidades e superdotação, que é organizado, promovido pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação. Muito boa noite para você. Eu sou Marisol Santos, vereadora, presidente da Frente Parlamentar, e já, nesse momento, em nome de todos os colegas que comigo integram a frente, eu agradeço muito a companhia de todos vocês para debatermos mais uma vez esse assunto tão importante que, aos poucos, tem conquistado o espaço que a gente sabe que ele merece e que ele precisa, e que as nossas crianças, adolescentes, adultos, idosos, que têm altas habilidades ou superdotação, né, precisam ter esse espaço, esse atendimento, esse olhar especial. Agradeço muito a vocês. Antes da gente iniciar essa palestra, eu quero só relembrar que esse já é o nosso segundo encontro, afinal, o nosso primeiro encontro foi no dia 7 desse mês, teve que ser transferido aquele dia, né, vocês lembram da possibilidade da tempestade aqui, a gente acabou alterando a data. Ele foi um encontro presencial no dia 7, na Câmara de Vereadores, com a alegria de ver aquele plenário cheio de professores, de psicólogos, pedagogos, estudantes universitários, de especialistas, de estudiosos e, principalmente, de muitas famílias, de crianças e jovens já identificados com altas habilidades de superdotação ou ainda, né, com alguns indicadores, ainda em fase de identificação, pessoas curiosas por esse tema e interessadas em discutir um pouco mais sobre isso. A nossa primeira palestra foi com a Lúcia Lambe, especialista, pesquisadora nesse assunto e também assessora técnica da FADERS. FADERS, para quem não sabe, Frente de Articulação de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e também para pessoas com altas habilidades aqui no Rio Grande do Sul. Foi um debate muito importante e eu tenho certeza que hoje o nosso segundo encontro também será. Porque nós convidamos uma especialista nesse assunto, alguém que eu tenho prazer de convidar para dividir comigo e já, de antemão, quero agradecer muito esse aceite ao nosso convite da Frente Parlamentar e desse grupo tão envolvido, das mães que lutam, de tantas famílias que têm se agregado às discussões sobre esse tema. Então, entra aqui conosco na tela, quero convidar a Michele Cusseau, e o nosso tema é Por que preocupar-se com os superdotados, com as superdotadas? A Michele Cusseau vai falar um pouco sobre isso e eu quero apresentá-la dizendo que a Michele é especialista em altas habilidades de superdotação e em gestão escolar, é especializando em educação inclusiva com ênfase em avaliação diagnóstica escolar e psicopedagogia e educação inclusiva, é diretora do Clube de Aprendizagem, é integrante do Conselho Técnico da AGASD, a gente já falou sobre isso, né? A AGASD é a Associação Gaúcha de Apoio às Famílias, né? Às pessoas com altas habilidades de superdotação, e ela é também conselheira do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Mobilidade Reduzida e das Pessoas com Altas Habilidades de Superdotação de São Leopoldo, a minha cidade natal, apesar de Caxias ser a minha cidade do coração. Michele, seja muito bem-vinda a essa nossa discussão, mais uma vez obrigada, e eu não vou ficar falando muito aqui, porque o nosso motivo de estarmos reunidos aqui hoje é te ouvir, então seja muito bem-vinda, a palavra é tua. Obrigada, Marisol, um prazer te conhecer realmente, obrigada a todos e todas que vão nos acompanhar nesse momento de crescimento, que toda oportunidade de aprendizado é um momento de crescimento, né? Eu realmente tenho trabalhado desde 2014, trabalhado e pesquisado as altas habilidades de superdotação, mas mais do que apenas falar sobre, é falar também de mim, né, que sou uma pessoa também que foi identificada aos 7 anos, então um pouquinho disso eu vou compartilhando com vocês durante essa nossa conversa, durante esse nosso momento de aprendizagem. Então, eu gostaria já de compartilhar minha tela, posso já começar? Eu não sei que tempo que a gente tem aqui, Marisol. A gente combinou 1 hora, Michele, então fica à vontade, tá? Aí Okay, qualquer coisa eu vou te chamando por aqui, mas eu quero que tu fique bem à vontade, porque todas as pessoas que estão nos acompanhando querem hoje te ouvir. Então, tá, já compartilhei minha tela aqui, só confirmem para mim se vocês estão conseguindo ver. Tudo certo?
Tranquilo, então tá bom. Quando eu fui convidada, né, para fazer essa fala, a gente tem tanta coisa a falar sobre altas habilidades, e, na verdade, eu gosto de usar uma metáfora, que as altas habilidades, elas são como um oceano. E o que, que nós conhecemos do oceano? 5%. O resto é completamente desconhecido para nós. E eu gosto de pensar assim a respeito também das altas habilidades, porque elas são surpreendentes. Nós podemos ter dois autohabilidosos superdotados aqui na nossa frente, os dois com o mesmo QI, pode ser a mesma área de talento dos dois, e eles serão completamente diferentes uns dos outros. E isso fala um pouco já, então, do que é esse oceano desconhecido, misterioso, mas ao mesmo tempo encantador. Mas então falar sobre esse desconhecido já nos remete a algo a ser preocupante, porque, meu Deus, se só conheço 5%, o que eu vou fazer com esses outros 95%? Então, é realmente algo que nós não podemos parar nunca de estudar. Cada dia no Clube da Aprendizagem, nós temos um ensino, uma aprendizagem nova com as crianças, mesmo já conhecendo eles, eles vão todos os dias, alguns ali conosco, e mesmo assim nós acabamos nos surpreendendo com coisas que eles fazem, com necessidade que eles apresentam, com questões a serem trabalhadas. Então, realmente, nós precisamos nos atentar. E hoje o foco dessa nossa conversa é, afinal, por que preocupar-se com eles? Existem muitos mitos, e eu acompanhei o dia que a Lúcia compartilhou com vocês, que foi ótimo, realmente começaram muito bem em 2022, porque a Lúcia é excelente, né? E ela trouxe essa questão de alguns mitos, ela falou para vocês sobre isso. E realmente, quando nós pensamos em superdotação, o que o senso comum, e quando eu falo senso comum, é aquela falta de estudo, falta de conhecimento, é o que as pessoas em geral pensam, que um superdotado, em primeiro lugar, é um gênio. Se é um gênio, é uma pessoa de sucesso, é uma pessoa que vai ter êxito em todas as áreas da sua vida. Mas é totalmente o contrário. É em torno de 5 a 10% no máximo o número de pessoas que as pesquisas têm descoberto que conseguem sucesso na sua vida. Então, é algo que realmente nós precisamos prestar muita atenção. Então, eu fiz as lâminas hoje para compartilhar com vocês, porque vocês já podem ter percebido que só com a lâmina de apresentação eu já falei tudo isso aqui. Então, eu sou uma pessoa que eu preciso de auxílio, porque eu não tenho o poder de síntese, eu realmente preciso que as lâminas me auxiliem aqui para eu não perder a minha linha. Sabe como é que é pensamento de pessoa com altas habilidades? Aquele pensamento em arborescência, né? Fala uma coisa, aquilo já gera outra, e vai para outra, e vai para outra. Então, a gente precisa aqui da ajuda realmente das lâminas. Então, nosso objetivo hoje é colaborar com vocês para transformar a percepção acerca dos superdotados, das superdotadas, para entender os desafios que eles enfrentam e poder ajudá-los a superar o máximo desses desafios que são cotidianos, muito dolorosos e profundos. Então, aqui eu já deixo uma pista de qual é o maior desafio que as pessoas com altas habilidades enfrentam. O principal desafio delas é o sofrimento. E isso nós precisamos ter muita atenção para isso aqui. Mas sofrimento, Michele, sim, sofrimento. Eles sofrem por várias razões. Primeiro, porque nós não entendemos o que são a superdotação, as altas habilidades. Nós, quando eu falo isso, eu estou falando em termos de sociedade. Nós não sabemos como funciona, como é que é. A gente sabe que as universidades não tratam desse tema, nem as universidades, nem os cursos na área da educação, nem da saúde, simplesmente não abordam. Fazemos alguma especialização em inclusão e tem lá meia aula que trata das altas habilidades. Então, não é pauta do mundo acadêmico, e nós precisamos que isso aconteça. Também, outra questão, que é um agente causador, é que nós não valorizamos essas diferenças. Isso acontece lá desde pequenininhos. Eles vão fazendo diferente, e o que nós, familiares, queremos? Que eles sejam normais?
Afinal, normalidade é sinal de tranquilidade. Lê do engano, né? Mas nós achamos que normalidade é aquilo mais fácil, mais tranquilo. Então, nós temos sim que enxergar essas diferenças e valorizar, porque desde tenra idade eles já nos dão pistas dos talentos que eles terão, das habilidades que eles desenvolverão, então precisamos estar atentos a isso. Outra questão muito importante é que nós acabamos transmitindo mensagens diárias, tanto nós, familiares, educadores, profissionais da área da saúde, conhecidos, vizinhos, colegas de escola, professores, chamamos o quê? Nós transmitimos mensagens sobre como eles deveriam ser e como deveriam agir em cada circunstância. E quando nós fazemos isso, nós estamos padronizando os nossos educandos e educandas. O que é padronizando? Enquadrando eles. Nós queremos um perfil de aluno ideal, é esse. Um perfil de aluno ideal é esse aqui. Então, para dar conta disso, se enquadre. Não se enquadrou, nós estamos transmitindo mensagens para eles. E essas mensagens, quando eles recebem elas, o que eles recebem é que eles não são adequados, que eles não encaixam, que elas não encaixam. E isso causa uma dor tremenda. Eu trabalho com identificação, tanto de crianças, adolescentes e adultos, e eu preciso dizer isso para vocês. Os adultos que chegam até mim, eles chegam quebrados, destruídos emocionalmente. Por quê? Porque nunca entenderam quem eles eram, porque sempre se sentiram inadequados, porque não conseguiram ter clareza da sua identidade, do seu propósito existencial. E isso é terrível. É terrível, é lamentável eu chegar e uma pessoa com 57 anos me dizer, Michele, agora eu me entendo. Nossa, que maravilha que agora ela se entende. Mas precisou esperar 57 anos de dor, de estrangulamento das próprias emoções de quem se é, de quem se nasceu para ser. Eu acredito, assim, que nós precisamos socorrer muito as pessoas com altas habilidades. E hoje eu quero falar, não de teoria apenas para vocês, eu quero falar do meu coração para o coração de vocês. Parte daquilo que eu vou compartilhar com vocês, eu aprendi com a Linda Silverman, num congresso que eu participei ano passado, organizado pela Associação ENOR, que é espanhola, e que foi talvez um dos melhores congressos da minha vida nessa área, e em especial porque me tocou profundamente essas questões. Nós temos que olhar para o emocional das pessoas com altas habilidades. Então, olha que frase dura essa. Não fazemos a menor ideia do dano que causamos às pessoas com altas habilidades, superdotação, ao lançar essas mensagens tão negativas a um grupo tão vulnerável, a uma parcela tão vulnerável da sociedade. Vulnerável? Vulnerável, e vocês vão me acompanhar agora e vão entender onde está essa vulnerabilidade. Mas antes, eu quero trazer para vocês também como que nós podemos ajudar as pessoas e a própria sociedade a entender a superdotação e que ela não está relacionada com os modelos que nós vemos em filmes e séries ou programas, quadros de televisão, como vocês sabem o que tinha no sábado, que levava e ainda leva, né, e chamava já, reproduzia um dos mitos que nós lutamos muito, nós especialistas da área, para quebrar, que é o mito de que todo superdotado é gênio, e aí se espera um padrão de genialidade deles e delas, e se cobra uma coisa inaceitável, inacessível para eles, gerando mais sofrimento ainda. Então, nós precisamos esclarecer, trazer luz, trazer conhecimento, gerar sabedoria, gerar conhecimento, não apenas para o nosso público. E quando eu digo nosso, eu estou falando dos professores e professoras atentos à área, estou falando das famílias de superdotados e superdotadas, das psicopedagogos, especialistas em altas habilidades, professores de AEE, eu não estou falando desse público. Eu não estou falando dos interessados na área, dos psicólogos e psiquiatras que têm esse olhar
mais direcionado para essas pessoas. Eu estou falando que nós precisamos ocupar espaços na sociedade, de forma geral. E quando eu falo isso, eu preciso parabenizar vocês que têm uma frente parlamentar, porque nós precisamos ocupar esse tipo de espaço. Nós precisamos ocupar, levar essa temática para os conselhos municipais de educação, para as secretarias municipais de educação, criar associações municipais, não só de familiares, junta todo mundo. Existe no mínimo 10%, no mínimo, mais baixo, sem considerar toda uma amplitude de talentos artísticos e esportivos. No mínimo, 10% de Caxias do Sul tem altas habilidades de superdotação. A Lúcia, inclusive, trouxe os números no dia 7, né? Mas nós também precisamos entrar em espaços como Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Direitos Humanos, se existe isso na cidade, nós aqui em São Leopoldo temos. Nós precisamos ocupar esses lugares e começar a falar. Eu estou aqui para falar sobre altas habilidades de superdotação. Eu vou compartilhar com vocês que eu já comecei a incomodar o Conselho Estadual de Educação e, inclusive, a Secretaria Estadual, já mandei e-mail hoje, porque nós queremos participar do Fórum Estadual de Educação. Nós temos que ocupar esse espaço também, porque se nós não formos, quem irá? Quem falará? Né? Então, na sequência, como que nós, ao ocupar esse espaço, o que nós precisamos fazer também, que vai colaborar para o verdadeiro esclarecimento a respeito das altas habilidades? Nós precisamos desmistificar que apenas uma minoria se enquadra no perfil do Sheldon Cooper, do Big Bang Theory, que é, qual é o perfil? Né? Esse perfil é amplamente consagrado no popular, no imaginário popular, que é um homem socialmente inadaptado, estranho, esquisito, arrogante, porque ele sabe muito, então ele é arrogante, matematicamente muito avançado, então nós temos aquela ideia de que é na área da matemática, na área das exatas, do pensamento lógico matemático, e caucásico, branco, né, americano ou europeu, e de classe média, porque superdotado pobre não existe, e mulher superdotada também não existe. E esse pensamento é absurdamente antigo. Olha o que eu estou trazendo para vocês aqui. Nos idos de 1900, o filósofo, e esse filósofo aqui, ele morreu em 1904, ele se suicidou, Otto Weininger, ele afirmou que não existiam e nunca houve gênios femininos. Para ele, olha o que ele afirma, nunca poderia existir, pois um gênio feminino é uma contradição dos termos em si, pois a genialidade é uma masculinidade intensificada, perfeitamente desenvolvida e universalmente consciente. Por essa mesma lógica, Marisol, tu não pode ser vereadora, eu não posso ser diretora, porque nós somos inadequadas para esses ambientes. E nós podemos pensar, nossa, mas isso é de 1900, Michele. Não, isso ainda é de 1900, mas ainda hoje, o mínimo, a menor parcela entre educandos e educandas de qualquer idade, pessoas de qualquer idade, identificados são homens. A menor parcela é de mulheres, a grande maioria, homens. Vá para a sala de recursos e observa isso. Quantos meninos tem e quantas meninas tem ali? Falando, obviamente, de altas habilidades. Então, se nós tomarmos à risca esse pensamento, nós vamos perceber o quê? Que mais de 100 anos passaram e essa continua sendo a imagem que nós temos na nossa mente. Com essa definição, menos 49,5% da população mundial jamais poderia estar entre as pessoas com altas habilidades. Ou seja, continuamos reproduzindo uma mensagem social equivocada, excludente e causadora de mais dores. E vejam, hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre dores. Esse é o alvo, esse é o meu objetivo aqui com vocês. Outro erro, que também é causador de dores, eu vou apontar alguns para vocês aqui, é a crença de que todos os superdotados e superdotadas têm boa nota sempre, em tudo. Eles têm que ser excelentes. Eu acredito que a Lúcia falou isso também. Agora, pare e pensa comigo, causas de sofrimento. O que acontece com esses educandos e educandas quando eles não estão motivados em sala de aula ou por questões que eles estão sofrendo por conta da família, da sociedade, do derredor que eles vivem?
E quando a escola não estimula eles? E quando eles precisam repetir exercícios de coisas que eles já sabem e não aguentam mais fazer aquilo? E ainda, aqueles que apresentam questões como dislexia, TDAH, TEA e outras deficiências conjuntamente, que é o que nós falamos de dupla condição ou também múltipla condição, quando existe mais de uma dessas questões aqui presentes, além da superdotação. E como ficam aqueles e aquelas cujas paixões estão em áreas ou temas que nunca são abordados na escola? Ou ainda com os educandos carentes, lá da vila, da favela? Será que vai aparecer? Será que eles vão ter boas notas? Infelizmente, isso não vai acontecer. Também erramos, ao achar que os superdotados têm que ter sucesso. Lembra que eu falei para vocês que pesquisas recentes têm mostrado que de 5 a 10% tem sucesso na vida e o restante não? Muitos superdotados não se interessam em ser famosos, começa por aí. E tampouco em ter poder ou dinheiro. Eu trago para vocês o exemplo da Anne Mary Hooper, que é pioneira na educação de superdotados nos Estados Unidos. Ela e o esposo fundaram a Hooper School em 1941. Olha como nós estamos atrasados aqui no Brasil, né? E ela dizia que justamente porque ela era tão inteligente, sim, ela era também superdotada, ela não era rica, porque esse não era o objetivo dela. O objetivo dela e do esposo era impactar vidas, transformar vidas e não ser ricos. Ricos era de menos, famosos nem pensar. Agora, enriquecer vidas, que é uma frase que eu amo utilizar. Eu não preciso ser rica, mas eu preciso enriquecer vidas. Se eu não enriquecer vidas, eu me sinto muito pobre. Então, esse é o meu objetivo de vida, e acredito que a Anne Mary também tinha esse objetivo em comum quando a gente vai estudando os feitos dela e do esposo. Outra questão, estudos realizados por Maggie Brown e Elizabeth Patterson, sobre adultos com altas habilidades de superdotação, descobriram que eles se centravam mais nas soluções de problemas globais do que chamar atenção para si mesmo. Então, por que eu vou chamar atenção para mim se tem um planeta cheio de problemas que eu posso tentar solucionar, se eu posso, através do meu conhecimento, tentar encontrar a cura do câncer, a cura desse problema todo, da Zika vírus, esse problema todo que nós tivemos agora, causado por esse vírus que visitou o mundo, que parou o mundo por praticamente 2 anos e meio. E, na verdade, não terminou ainda a pandemia, né? Nós ainda continuamos lutando contra isso. Mas, então, se nada disso representa os superdotados e superdotadas, afinal, quem eles e elas são? E essa é uma boa pergunta, né? Essa é uma excelente pergunta. E para nos ajudar a entender, eu trouxe aqui a Linda Silverman, que daqui a pouco eu vou mostrar uma fotinha dela para vocês. E eu acho, a Linda tem algumas sacadas que são fantásticas. A Linda, ela sente a superdotação. Eu percebo isso nela. Ela consegue descrever de dentro para fora. E ela afirma que eles não se sentem capazes de encaixar. Eles são demasiado complexos, demasiado profundos, demasiado morais. Eles são demasiado para a sociedade não consegue entendê-los. Eles sempre estão diante do perigo de que as suas diferenças lhes tornem a vida difícil. E isso é tão comum. Eles normalmente têm baixa autoestima, podem ser discriminados das mais diversas maneiras, tentam entender a necessidade de significado da própria existência. E é dificílimo para eles fazer amigos, porque os seus interesses são muito diferentes dos interesses alheios, assim como os seus valores. Veja bem, será que é fácil viver socialmente, conviver, tendo tudo isso de característica? Eu acho que não. Eu me arrisco a dizer que não. E aqui nós temos a Linda também. E ela explica que a superdotação, ela é interna e não externa. É quem se é e não aquilo que a pessoa faz. Não tem nada a ver
com as conquistas que uma pessoa alcança, com o sucesso ou o potencial que ela tenha. Isso tudo são somente os elementos externos, mas a sua forma de ser é a sua essência. Essa busca de significado, da verdade, da sabedoria, é esse lutar frente às grandes perguntas existenciais. Quem sou eu? Para que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu sinto da forma como eu sinto? Por quê? Por quê? Por quê? E são tantos porquês dolorosos. São tantas dores atrás desse monte de questionamentos, de perguntas, e que nós precisamos realmente prestar atenção e atendê-los e socorrê-los. Nós precisamos entender também por que eles são tão perfeccionistas, porque o perfeccionismo é uma das marcas registradas das pessoas com altas habilidades. Só que nós precisamos entender que existe uma parte positiva e outra negativa. Parece que quando fala em perfeccionismo, as pessoas já ficam com aquela cara, ai, não, perfeccionismo, ai, que pessoa chata. Não, todo perfeccionista é chato. De fato, eu sou perfeccionista e eu me reconheço chata. Então, tem muito disso, sim. Mas existe um perfeccionismo positivo, e é esse que nós temos que valorizar, porque ele permite ver do que nós somos capazes, qual é o nosso alcance, qual é o alcance dessas pessoas, até onde elas conseguem ir, até onde elas conseguem avançar, o que mais elas podem descobrir, construir, fazer. Então, esse perfeccionismo, nesse aspecto, é excelente. Agora, o perfeccionismo negativo é aquele que normalmente nós encontramos, que a criança faz um desenho, faz uma pintura, nós olhamos e dizemos, meu Deus, que lindo, olha que coisa maravilhosa. Aí a resposta que nós escutamos, eu tenho certeza que vocês já ouviram essas frases. Tá horrível isso aqui. Nossa, tá uma droga isso. Que porcaria. E aí quando nós menos esperamos, o que eles fazem? Rasgam. Rasgam ou amassam e jogam, fazem uma bolinha e jogam no lixo. Eu conto para vocês, nós temos um educando que é fantástico na escola, ele vai fazer 13 anos, ele já está conosco há bastante tempo, e ele desenha super bem. Então, cada um na escola tem a possibilidade de construir um projeto pessoal. Esse projeto, eles vão pesquisar as áreas de interesse que eles têm e vão apresentar algo, eles vão construir algo para compartilhar esse ensino, essas descobertas que eles tiveram. E eles podem fazer isso da forma que eles quiserem. E esse menino resolveu fazer, então, uma exposição. Ele ama animais marinhos, ele ama. E aí ele juntou, mas ele também gosta muito de desenhar. Então, ele juntou a pesquisa de animais marinhos, aqueles que ele já conhecia, pesquisou outros que ele ainda não sabia informações, e ele fez o desenho de cada um dos animais. Gente, ele fez aquilo tão lindo. Nome científico, do que se alimentava, habitat, tudo num padrão, ele criou um padrão, ficou tão lindo. E nós apresentamos isso, então, na nossa festa de encerramento do ano letivo, ano passado. Um dia antes, ele tinha que organizar a exposição do jeito que ele quisesse, na parede que ele quisesse, da escola. O que ele foi fazer? Ele chegou lá e disse, eu vou rasgar isso aqui, tá horrível. Ele tinha mais de 20 páginas, cada página um animal marinho, uma pesquisa, um estudo, um desenho, uma organização. E ele odiou aquilo ali um dia antes. Não, eu vou para casa hoje, eu vou fazer um novo, eu vou trazer um novo amanhã, eu vou fazer outra coisa, esse projeto está horrível. O que acontece? Toda a insegurança presente dentro dele, ela se manifestou naquele momento de expor a sua construção. E aí o perfeccionismo negativo veio com tudo, porque se centrou no quê? Nas falhas dele e no medo de fracasso. Ele fez um caderno e ele escreveu, solicitando uma avaliação, mas ele escreveu aquilo tão bonito, tão técnico, uma avaliação para cada um. Ele explicou que o que cada pessoa deveria avaliar no trabalho dele, que cada um deveria escrever numa única página, não era para misturar, era para ficar bem organizado. E ele ainda escreveu o detalhe, não leve a caneta daqui. Ele deixou uma caneta
e solicitou que ela não fosse levada, né, para que todo mundo pudesse, então, fazer isso. Esse perfeccionismo, ele vem com as pessoas superdotadas. Todos são perfeccionistas em algo, mas vejam bem, nas suas áreas de interesse. Dificilmente eles serão perfeccionistas naquilo que eles não se importam, na área que não é a área de talento deles ou a área de habilidade deles. Isso não vai acontecer. Então, o que nós precisamos fazer? Valorizar esse perfeccionismo e procurar sempre um ponto de equilíbrio. É isso o que nós precisamos fazer. Agora, outra questão muito forte, e eu vou tomar um golinho d'água. Obrigada pela paciência de me permitir tomar um gole d'água. Por que eles se sentem inapropriados? Essa pergunta aqui é muito importante para nós. Por quê? Bom, podem ter muitas razões. Eles podem ter, sim, algum problema de aprendizagem. Eles podem, por exemplo, ser extremamente habilidosos em linguagens, são excelentes em português, são excelentes em inglês, ou em italiano, ou em espanhol, sejam as linguagens que aparecerem, mas ter extrema dificuldade em lógico-matemática. Então, tudo que usa essa área, como a própria matemática, física, química, eles vão ter dificuldade. Então, pode, por conta disso, que eles não se entendem, como que são bons em alguma coisa e são tão medíocres em outra, e vejam que eu coloquei entre aspas o medíocre. Outro fator pode ser pais e mães nunca satisfeitos. Vocês já viram isso? Vocês já viram aqueles pais que a criança tira 8 e diz 8? 8? Mas tu podia ter ido melhor, né, meu filho? 8? Tu só estuda. Então, gera também uma ansiedade neles, então vai pensar o quê? Eu nunca, nada do que eu faço está bom o suficiente, então eu não sou bom, na verdade, essa é a mensagem que a gente transmite. Escolas que enchem de tarefas, enchem, e aquelas escolas muito exigentes, que eles sentem que nunca vão dar conta, que eles estão sendo atropelados pelas tarefas, pelos temas, mas também pode ser aquelas escolas que são desmotivadoras, desinteressantes, repetitivas, aborrecidas, chatas, mas eles se sentem, nossa, eu estou aborrecido nessa aula. Então, eles não dão conta disso também e se sentem inapropriados, porque está todo mundo fazendo, por que só eles não fazem? Por que só eles não gostam de fazer? Outro fator, não lhes é dado espaço para a criatividade, e eles precisam disso, eles precisam desse espaço. Vocês lembram que a Lúcia falou dos 3 anéis de Renzulli, um dos anéis é a criatividade, então é um fator que tem que ser, sim, priorizado, investido, e nós não tem esse problema, não é só aqui, o Brasil não investe numa educação criativa, o Brasil não investe no desenvolvimento do potencial criador das pessoas, então isso é algo que nós realmente precisamos trabalhar, porque vai ajudá-los a não se sentirem tão inapropriados assim. Outros casos são crianças muito imaginativas, muito fantasiosas, têm uma veia artística muito forte, e não pode entrar nesse mundo, não pode mergulhar, tem que ser muito racional, muito racional. Então, não ter esse espaço também faz com que eles se sintam inapropriados. Muita empatia, querer cuidar do mundo inteiro, querer salvar o mundo com a própria vida, também se sentem inapropriados. Só eles se preocupam pela Amazônia, só eles que choraram quando viram as notícias, viram o fogo pegando no Pantanal, os animaizinhos morrendo, só eles, ninguém mais dava bola para isso, então também se sente inapropriado, e além de não ter com quem conversar sobre os seus interesses. Eu me lembro que na 4ª série, foi uma fase muito decisiva na minha vida, em termos de enterro de talento, de enterro de inteligência. Eu sofri um bullying numa escola, eu troquei de escola, na anterior eu era maravilhosa, a escola me entendia, me compreendia, sabia, eu fui identificada enquanto estudava nessa escola, então todas as minhas habilidades eram valorizadas. Eu troco de escola, não vai laudo, não vai nada, e era uma escola 3 vezes maior do que a outra, eu era só mais uma. E eu me lembro desse sentimento de inapropriação, de estar sentada no recreio, de lembrar da outra escola, que todo mundo era meu amigo, minha amiga, e de repente eu olhava para toda a escola, todo mundo brincando, correndo, se divertindo, 4ª série, falecida 4ª série, né, hoje seria o 5º ano,
E eu olhava e pensava, meu Deus, eu sou tão legal, por que que ninguém quer ser meu amigo? Será que os seus filhos não têm feito essa pergunta também? Será que as tuas alunas não estão se perguntando isso? Algo a se pensar, mas não só pensar, solucionar. Outra causa de sofrimento é a autoestima tão baixa. A Lida Silva tem um estudo fantástico, um dos maiores estudos que nós temos no mundo hoje, porque ela trabalhou com 65 mil educandos e educandas com altas habilidades de superdotação e também sem altas habilidades de superdotação. E eles, nesse estudo, descobriram que quanto mais alto é o QI, mais baixa é a autoestima das pessoas. Olha, deveria ser, isso é contraditório, né? Deveria ser o contrário. Se o meu QI é alto, tudo deveria acompanhar, né? Mas, infelizmente, pesquisas mostram justamente o contrário. Então, teu filho é muito inteligente, cuida do coração dele, cuida das emoções dele. As escolas, elas se centraram mais, e a Linda chama a atenção para isso, nas debilidades do que nas fortalezas dos educandos e educandas. E fazemos isso todos os dias. Mais nas debilidades, no que eles não conseguem do que aquilo que eles conseguem. E por conta disso, os educandos se sentiam envergonhados e a sua autoestima caía. Essa era a razão que ela descobriu com essa pesquisa. Agora, as pessoas com altas habilidades têm estima alta quando tem boa conexão. Vejam com quem? Com os pais, com as mães, com as famílias. E quando tem colegas que lhes apoiam. Isso é fundamental. Eu já digo para vocês, familiares, falo com vocês nesse momento. São vocês que vão construir uma pessoa saudável, um adulto saudável. Não interessa se tem ou não tem altas habilidades de superdotação. São os pais e mães que fazem isso. Agora, quem tem altas habilidades, lembre-se, olha o que eu estou trazendo aqui, vai ter uma necessidade de suporte e de conexão muito maior. E eu vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente aqui também. Então, o que acontece quando nós não identificamos as pessoas com altas habilidades de superdotação? Tanto crianças quanto adultos acabam encontrando os seus próprios rótulos, porque a sociedade rotula, a escola rotula, a família rotula, todo mundo rotula, inclusive eles próprios, elas próprias se autorrotulam também. Que rótulos são esses? Quebrado, inaceitável, louco, louca, esquisito, ET. ET, gente, ET é o mais comum. Eu não sei quantas pessoas, quantos adultos que eu atendi que disseram, eu sempre me senti um ET. Essa frase é muito corriqueira. Aí a gente dá risada. Ai, que frase engraçada. Que frase engraçada. Que lástima. Que lástima uma pessoa se sentir de outro planeta. Vejam bem, ela não se sente nem imigrante. Porque imigrante, ele está no mesmo planeta. Ele está vindo de um outro lugar, ou emigrante de uma outra região. Ele está se sentindo de outro planeta. Ou seja, zero conexão com as pessoas que lhe rodeiam. Isso é terrível. Isso é muito terrível. E por conta, obviamente, dessas coisas, como a gente já viu, desenvolve uma autoestima muito baixa, não desenvolvem o seu potencial, sabe por quê? Porque não acreditam que tem. Lembra do meu aluno que eu acabei de contar? Vou rasgar tudo, vou fazer, tá uma porcaria isso aqui, tá horrível. Então, ele não acredita no potencial dele. E alguns ainda sequer têm grandes objetivos na vida porque não acham que o alcançarão. E eu vou compartilhar agora com vocês uma jovem de Curitiba que eu estou fazendo identificação. Ela tem 20 anos e eu fiz uma pergunta para ela durante o processo a respeito de planos, projetos, futuros, objetivos de vida. E ela disse assim para mim, eu não tenho. Não tem? Não. Porque eu nunca achei que eu estaria viva com essa idade. Ela tinha planos que ao sair do ensino médio, ela ia se matar. Gente, o que é isso? Vocês estão percebendo o tamanho dessa dor? Uma menina de 20 anos, linda, inteligentíssima, um potencial de cientista, mas é um potencial de transformadora, a menina é incrível, ela é maravilhosa. Eu fui perguntar para ela,
como parte da identificação, qual a idade dos melhores amigos dela. Ela perguntou a minha idade, porque os amigos dela são o terapeuta, eu e uma outra menina. Olha bem isso, porque são as pessoas que entendem. São só essas pessoas que ela considera seus amigos. E muitas das pessoas com altas habilidades também, como consequência de não serem identificadas, vão ser contadas como alunos medianos, porque elas vão esconder. Foi o que eu fiz. Eu precisava ter amigos, eu amo ter amigos, muito tímida na época, ainda sou um pouco tímida, mas na época era bem difícil isso para mim. E eu acabei percebendo que ninguém queria ser meu amigo, minha amiga, porque eu era inteligente. E ninguém gosta de CDF. Era assim que chamava na minha época, gente. Ninguém gostava de CDF. E inconscientemente, isso eu só percebi depois, já de formada, de especialista, inconscientemente eu enterrei a minha inteligência, porque para mim era melhor ter amigos do que ser inteligente. E assim eu fui toda a minha primeira faculdade, e só comecei a mudar isso na segunda faculdade. E aí vamos pensar, na segunda faculdade, quando eu comecei, que entrei na área da educação, a primeira era publicidade e propaganda, quando eu comecei a estudar letras, português e espanhol, eu vi que eu estava estudando para uma matéria e eu pensei assim, meu Deus, mas eu nunca estudei. Eu nunca precisei estudar na minha vida. E agora eu estou estudando para tirar 7,2, eu tinha tirado 7,2 numa avaliação, e a média da Unicinos, onde eu estudei, era 7. Eu disse assim, mas como? Como? Que absurdo uma coisa dessas. E ali foi onde deu o start. E eu pensei, onde está a Michelle inteligente de anos atrás? Aí vocês pensam, se eu tinha 20 e tantos anos, aí pensa assim, né? Nossa, levou tudo isso para desenterrar a superdotação? Não. Eu levei muito mais. Foi somente em 2014 que eu comecei a resgatar a superdotação dentro de mim. Então, olha quanta coisa acontece na vida de uma pessoa, quanto se perdeu. Quanta coisa sumiu, quanta coisa deixou de acontecer porque eu preferia ter amigos do que ser inteligente. Os adultos sequer são identificados. Eles não acreditam que são inteligentes, eles não entendem o que acontece com eles, isso é muito, muito doloroso mesmo. Eles sabem que não pensam e não sentem como os demais. Porém, eles se incomodam com as injustiças de uma forma que ninguém mais sabe, que ninguém mais percebe, que ninguém mais entende, sem conseguir se encaixar nesse mundo que eles estão. Então, o que acontece com essas pessoas, com esses adultos? Eles são invisíveis. Assim como os nossos alunos são invisíveis, esses adultos também são invisíveis. Quem é invisível, sofre. Só em filme é bom ser invisível. Na vida real, é terrível ser invisível. Porque se nós, sendo visíveis, já sofremos, imagina sendo invisível. Ninguém ainda vai nos entender. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui um trecho do que a Ellen Fiedler escreveu em Bright Adults, é um livro que vocês conseguem na internet também, e ela conta uma historinha. Era uma vez um jovem estudante com energia e inteligente, cheio de entusiasmo. Ele foi em direção ao futuro cheio de possibilidades, porém, pouco a pouco, as nuvens da confusão e do desespero começaram a persegui-lo como se fosse uma neblina. E depois de um tempo, todo o potencial que havia brilhado tão intensamente parecia ter desaparecido. Nada daquilo podia ser visto. Inclusive, apesar de continuar ali, estava totalmente escondido. Totalmente invisível. Vejam que coisa triste isso. Existem muitas e complexas razões pelas quais as pessoas com altas habilidades, superdotação, não brilham na sociedade. Se eles estão em um programa, uma escola que não lhes motiva, como nós já vimos, que não lhes desafia. Alguns não apenas detectam o talento, mas dão mais trabalho. Ah, aquele lá, tudo bem, ele tem superdotação, então eu vou fazer 25 exercícios diferentes a mais e vou dar 15 para os colegas, eles vão ter exercícios a mais. Então, não é enriquecimento curricular isso, não é adaptação curricular, é sofrimento em sala de aula. Também podem sofrer bullying dos colegas, como aconteceu comigo, talvez contigo, que está me acompanhando aqui também.
E quando não identificados e não motivados, esses talentos podem desaparecer, como nós acabamos de ver também. Existem mais outros 3 motivos que eu quero compartilhar com vocês. Eles conseguem imitar os demais e se fusionam com o entorno. Foi o que eu fiz. Deixei de mostrar minha inteligência para ter amigos. Então, conseguem se adaptar e, inclusive, manipular quando precisa. Muitos educandos são parcialmente invisíveis. Na hora de fazer trabalho da matéria difícil, todo mundo quer fazer com o Joaquim. Mas na hora de brincar, de correr, de conversar, de compartilhar, socializar lá no recreio, o Joaquim está esquecido. É só no momento de interesse. E eles também podem sabotar-se para ser parte do todo. Mais uma vez, foi parte do meu processo também. Deixa eu tomar mais um golinho d'água, com licença. Agora eu quero entrar ainda numa consequência bem complexa, do porquê precisamos preocupar-nos com eles. Porque uma consequência bem comum dessas dores é desenvolver vícios. Porque muitas vezes eles tentam adormecer aquele tumulto que acontece dentro deles através do uso de algum tipo de fármaco, droga, qualquer tipo de vício. Olha o que a Ellen Findler fala. Para os invisíveis, a vida diária é muito difícil, porque percebem muita injustiça, muitos problemas, são muito intensos, têm alta empatia, altíssima sensibilidade, a pobreza, a fome, as guerras sem sentido, a humanidade que se fere mutuamente, o entorno, o meio ambiente, as lutas de poder, tudo isso é demais para eles. Eles buscam refúgio dessa dor nas drogas, nas apostas, na bulimia, nos vícios em geral, e às vezes até no suicídio. Então, precisamos preocupar-nos com os superdotados e com as superdotadas. Mas, não importa o quanto essas pessoas tentem esconder-se, inclusive de si próprias, que foi o que eu fiz. Só depois dos 20 e poucos anos, eu me fiz a pergunta, onde é que está a Michelle inteligente, que habitava dentro de mim? Apesar de tentar esconder-se, eles e elas são diferentes e continuarão sendo pro resto da vida. Não tem volta. O que tem é transformação, é melhoria. Então, como ajudá-los a controlar essa frustração e esses medos transbordantes que habitam dentro deles e delas? Como que nós podemos fazer isso? E aqui, a gente começa a entrar, então, na parte final. Eu sou extremamente a favor de terapias e acompanhamentos psicológicos desde tenra idade, desde cedo. Eles não sabem por que eles reagem dessa forma. Às vezes eles chegam a ser violentos, violentas, e eles não se percebem por isso. Tem muito de sobreexcitabilidade, que eu sei que a Patrícia já participou também, a Patrícia Neumann, que é fantástica, já participou conosco também, ela trata desse tema. Então, muita coisa extravasa, porque eles não dão conta de lidar com isso, e precisam de profissionais que os ajudem. Mas as famílias, e educadores e educadoras, também precisam validar essas emoções, as suas ideias, suas propostas, seus projetos. E como é que nós validamos isso? Eu falo isso sempre nas nossas jornadas de formação, sempre que cabe falar, né? Quando eles estão extravasando, eles não sabem mais o que fazer, choram porque uma formiguinha morreu? Sim, eles choram porque uma formiguinha morreu. Porque aquela formiguinha era um ser vivo, e aquilo doeu neles, porque tinha toda uma perspectiva, tinha todo algo que ele estava gerando através daquela formiguinha ali. Então, o que nós temos que fazer? Como é que nós validamos essas emoções deles? Nós precisamos acalmá-los, sentar diante deles e delas, e olhar e dizer assim, filho, filha, eu entendo que tu estás sofrendo. Eu não consigo mensurar o tamanho da tua dor, o quanto isso está doendo profundamente dentro de ti, mas eu entendo que está doendo. Então eu estou aqui contigo. Eu estou aqui contigo, mesmo sem saber como dói. Eu sei que dói, dá a mão aqui para mim, fica comigo, abraça, beija, consola, fica ali junto. Isso é fundamental para que eles e elas cresçam saudáveis emocionalmente. Agora, não chega e diz assim, para de fazer tempestade com um copo d'água, fulana. Chega, respira, vamos, vai, respira, chega, né? Vai descansar lá um pouco. Isso é terrível. Por quê? Que mensagem nós estamos mandando ali?
inadequados. Lembra aquelas mensagens lá no início? Terríveis? É isso que nós estamos reproduzindo com esse tipo de comportamento. Ah, mas eu já fiz isso, o que eu faço agora? Senta com eles, com elas, conversa e diz, olha só, eu participei de uma live lá com a menina lá, na verdade eu sou de Garibaldi, né, vizinho de Caxias, mas eu moro já há muitos anos aqui em São Leopoldo, né, então eu estava numa live lá com uma profissional lá de São Leopoldo, e ela disse, me falou sobre isso, me chamou a atenção, sabe, eu queria conversar contigo, quero te pedir perdão pelas vezes que eu não fui sensível à tua dor. Eu quero que tu entenda, conte comigo, eu estou aqui contigo. Eu vou pegar na tua mão, vou te ajudar, se tu cair eu vou te levantar, mas eu vou estar aqui contigo sempre. Então, pode contar comigo, fala daquilo que te dói, eu vou te ajudar. Isso é validação eficiente. Isso, sim, dá resultado. Outra questão primordial, ensinar habilidades sociais para aqueles que não as têm, nem todos têm. Tem aqueles que fazem amizade super fácil. Chega num lugar e é dono do campinho, já vira até líder de turma, já é eleito, sim, acontecem umas coisas fantásticas. Mas e aqueles que não têm habilidades sociais desenvolvidas, que precisam de ajuda? Ensina a fazer amigos. Ontem minha sobrinha estava aqui em casa, ela sentou assim, deitou na minha cama ali, veio assim e falou assim para mim, tia Mimi, ela me chama de tia Mimi. Tia Mimi, me ensina a fazer amigos? Então, eles pedem isso quando eles se sentem aceitos, quando eles sentem que podem confiar na gente. Ela nunca pediu isso nem para o pai nem para a mãe, mas ela pediu isso para mim. Me ensina a fazer amigos. Então, vamos ensiná-los a fazer amigos. Existem estratégias para isso. Nós também precisamos ajudá-los a priorizar projetos e pensamentos. Gente, isso aqui é fundamental. Às vezes eles estão com 1000 ideias, querem fazer um monte de coisa e não conseguem hierarquizar as prioridades. Ensinem eles. Tá bom, filho, tu quer fazer isso, 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 aquilo. Ok, qual deles tu acha mais legal? Esse, então tá. Vamos botar número 1. E qual que tu acha, assim, depois desse, que é o campeão de legal? Ah, esse aqui, então tá, número 2. E assim vai ajudando. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Qual deles tu quer começar? Vamos priorizar. Sabe o que acontece? Se tornam adultos que param 1 ano e meio, no máximo, em cada emprego, porque não sabem o que querem, porque nunca aprenderam a priorizar. Nós precisamos ensiná-los. Também outro fator, ajudá-los a acreditar em si mesmo. Isso aqui, meu Deus, pai e mãe, vocês são fundamentais nisso aqui. Meus professores podiam me falar o que eles quisessem, eu até acreditava um pouquinho neles, mas o que a minha mãe dizia tinha valor de lei para mim. E eu tinha muita dificuldade de acreditar em mim mesma. E ela dizia, vai que tu consegue, vai que tu consegue. E era sempre no empurrão, vai que tu consegue. E coisas assim que para mim na época foram terríveis, como com 10 anos de idade, na chamada esquerda democrática da cidade, participando de uma manifestação contra um curtume que havia no centro, e era vizinho da nossa casa. A minha mãe me larga um pedaço, parecia um papel de pão, com uma letra horrorosa, que a letra da minha mãe de rascunho é horrorosa, nem ela entende, e isso é verdade. E ela bota aquilo na minha mão, o microfone, o jornal, a revista da cidade, filmando, fotografando, e para eu ler o discurso preparado. Aquele pão parecia leque, de tanto que eu tremia, ele fazia assim, gerava vento em mim, de nervoso. Mas aquele vai que tu consegue, hoje eu digo para vocês, não há nada que eu me proponha a fazer que eu não consiga fazer. Nada. Nós já estamos entrando, a partir da próxima segunda e terça-feira, na nossa 8ª jornada de formação. E eu me propus a torná-la também internacional. E ela vai ser a 8ª nacional e a primeira internacional. Inclusive, já convido vocês para nos seguirem nas redes sociais, no Clube da Aprendizagem no YouTube, às 19h30, começa a transmissão. Sempre 19h30, com exceção de terça, que por conta do fuso horário vai ser às 19h, que o palestrante é português e é fantástico. Mas eu decidi que eu ia fazer. Eu decidi que eu ia revolucionar o mundo da superdotação. E eu estou fazendo isso. Aí, como tu é arrogante? Não, não sou arrogante, é propósito de vida. Não tem nada a ver com arrogância. É ciência da minha capacidade, de que eu consigo. Eu acredito em mim. E eu tive uma mãe que me fez acreditar em mim. Mães e pais, vocês são fundamentais nisso aqui.
Além de tudo, também precisamos ensiná-los que antes de ajudar os outros, eles precisam colocar a própria máscara de oxigênio. E isso aqui é em especial para aqueles que têm muita empatia, que esquecem de si próprios para socorrer o outro. Ensina, filhos, filha, pode ajudar, bota a primeira máscara em ti. É assim que funciona nos aviões em perigo, é assim que funciona na vida. Eles não podem abrir mão de si mesmo para em benefício do outro. Eles têm sim que lembrar deles e lembrar do outro, mas não em detrimento de si mesmos. Outra questão, que ensinar a marcar as fronteiras ao iniciar qualquer relacionamento, seja amigo, seja colega, seja namoro, esposo, marido, que for, mulher, que for. Precisa ajudá-los a marcar as fronteiras, para que eles não se anulem, para que eles sintam que aquelas pessoas que estão entrando na sua vida estão agregando e não sugando. Isso é muito importante, porque sempre há os sugadores das ideias das pessoas com altas habilidades de superdotação, ou os sugadores das energias, da força, do bom ânimo, do vigor, de tudo mais. Também precisamos ensinar a que eles se tratem, que elas se tratem como gostariam de ser tratados e tratadas, e amar-se, sendo compreensivo com os próprios equívocos. E aí entra aquela questão da autocrítica, né? Tem que aprender, tem que achar o ponto de equilíbrio aqui. E, para isso, é fundamental que nós sejamos exemplos para eles. Nós nos amamos? Nós nos respeitamos? Nós nos valorizamos? Nós entendemos as nossas limitações? Tá bem, hoje foi isso que eu consegui fazer. Amanhã eu me esforço e faço um pouco mais, mas eu estou feliz. Hoje, esse foi o meu melhor? Tá ótimo, tá excelente. Nós precisamos ensiná-los isso. É muito difícil para as pessoas com altas habilidades aprender isso. É muito difícil mesmo, porque aí vem também aquela questão que eu falei do perfeccionismo lá no início. Além disso, nós temos que ajudá-los, gente, faltou o A, perdão, a sentir-se bem, a ser felizes por serem quem eles são, a perceber-se de maneira positiva. Isso é muito importante. Buscar amigos superdotados como eles também é muito importante. Existem hoje pessoas que já trabalham com grupos virtuais com crianças e adolescentes com altas habilidades. Tem o Chico Bio, tem a Tati, que é psicopedagoga também, que tem grupos, vocês podem pesquisar, quem quiser, me chama também lá no privado, que eu converso com vocês e dou essa dica para vocês também. Eles precisam encontrar os pares, por isso nós também criamos o Clube da Aprendizagem, para que eles encontrem pares não em idade, pares em cognição, pares em talentos, é isso que eles realmente precisam. Finalizando, então, quase finalizando, né? Precisamos ser os seus animadores. Isso, que bom que tu conseguiu. Vai lá. Nós temos que comemorar todas as pequenas vitórias, valorizá-los por serem o que são e como são. Que bom, filho. Ai, mas mãe, mas ninguém me entende. Filho, mas eu tô aqui, eu te entendo. Ou se eu ainda não te entendi, eu vou procurar te entender. Mas tu é incrível do jeito que tu é. Nós precisamos ensiná-los a amar-se, ajudá-los a perceber seus dons, talentos, potencialidades e ajudar, inclusive, os adultos a explorar essa direção moral que eles têm, essa excepcionalidade de dons, de talentos, de habilidades, os seus sentidos, as suas paixões, os seus interesses, a sua capacidade de buscar soluções e todas as outras típicas características das pessoas com altas habilidades, superdotação. Então, afinal, por que preocupar-se mesmo com eles? Porque as pessoas cujos dons, talentos e habilidades foram descobertos e cultivados são como pedras preciosas, joias, tiradas de rochas bem difíceis, às vezes bem profundas, que precisa escavar muito. São grandes reservas do talento humano que nasceram para transformar e melhorar o mundo ao seu redor. É por isso que nós precisamos nos preocupar. Aqueles que conseguem grandes resultados são os que conseguimos ver. Porém, eles são apenas a ponta do iceberg. A maioria continua oculta. A superdotação não trata do potencial dessa pessoa para o sucesso. Trata-se da sabedoria, da autenticidade e da integridade. Nós precisamos cultivar e exaltar esses valores. A sabedoria depende da habilidade que temos de enxergar a perspectiva dos outros. E isso se associa à superdotação.
Se queremos líderes mais sábios do que populares e exitosos, nós precisamos alimentar essa parcela da população que agora mesmo nós estamos deixando de lado. E essa frase do Gardner é dolorosa, mas verdadeira. Por que identificar os superdotados? Dar-lhes uma educação apropriada, procurar semelhantes, ajudar em seu desenvolvimento motivacional, então? Porque eles são a nossa esperança para o futuro. São quem nos protegem, quem deveriam liderar, quem se preocupam com o planeta, são quem tem a habilidade de ver essa imagem mais ampla e tem a sabedoria de entender as consequências das nossas ações com empatia. São eles que entendem o valor verdadeiro da humanidade. Eu agradeço vocês, espero não ter passado, olha aí, 1 minuto eu passei só. Agradeço muito esse convite, deixo aqui os meios de comunicação, de conversa conosco, e espero realmente ter podido contribuir de alguma forma, tocando teu coração, porque hoje meu objetivo era esse, não era trazer ciência pura, relatos puros, mas era tocar o teu coração e trabalhar por gerar um pouco de transformação na vida dessas pessoas tão incríveis. E como eu digo, né? A gente não pode mudar o mundo? Pode. A gente pode mudar o mundo das pessoas com altas habilidades de superdotação que estiverem ao nosso redor. Então, muito obrigada pela oportunidade. Michele, oh meu Deus, o que a gente diz no fim disso tudo? Incrível, o teu objetivo foi alcançado com sucesso. Eu tenho certeza que assim como eu me emocionei muitas vezes, me arrepiei muitas vezes, a gente está se vendo aqui, né? Nesse momento eu sou quem está te assistindo, está me enxergando aqui, por muitas vezes eu me emocionei, me arrepiei com aquilo que tu falou aqui, eu tenho certeza que essas famílias que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, que estão deixando seus comentários, também estão sentindo isso, porque eu li muitos comentários como incrível essa nossa live, inspirador, que é uma palavra que eu pensei durante tudo isso que tu falou, tocou o nosso coração. Muito obrigada, Michele, tu é incrível. Michele, gratidão enorme por todas essas palavras. Teu objetivo foi atingido em sua essência, isso que a gente está lendo aqui, ó, gratidão pela palestra em conteúdo e organização belíssima. Respondeu ao que se propôs como objetivo, por que preocupar-se com superdotados, que fala incrível. Muito obrigada pelas suas colocações. É isso tudo, mas eu estou lendo aqui rapidinho alguns dos comentários, mas foram muitos. Agora tem um comentário, a gente ia só até às 8, mas eu pedi a liberação aí da TV Câmara para um pouquinho mais, porque a Gislaine, que é uma pessoa que a gente gosta muito, que respeita muito, que é da nossa rede municipal e que é uma especialista em altas habilidades, foi uma das primeiras pessoas com quem nós conversamos, além das minhas queridas que estão nos acompanhando também, a Aline, Tassiana e a Cirlei, que são as mães que lutam, que deram início a todo esse nosso movimento. Mas a Gislaine me fez um pedido aqui pelo YouTube, para que tu comentasse um pouquinho, Michele. Então, a gente vai ampliar um pouquinho, só para te ter mais uns minutinhos, para falar um pouquinho sobre o Clube da Aprendizagem, para te contar um pouco, de repente, para quem não te acompanha há tanto tempo, poder entender um pouquinho mais o que é. Ok. Então, o Clube da Aprendizagem, ele é um centro para o desenvolvimento de talentos, da criatividade e das inteligências múltiplas. Nós trabalhamos com 4 oficinas cada dia, e no final da semana, todas as inteligências múltiplas são envolvidas, né? São tocadas por diversas maneiras. A gente trabalha muito com a ludicidade. Para que nós criamos o Clube da Aprendizagem? Para ser um ponto de referência para essas crianças e adolescentes com altas habilidades. O que acontece? Eles chegam lá, e eles podem vir apenas nos dias que eles têm inteligências, que eles já foram identificadas, ou só a área dele é a lógico-matemática, a área dele é visual espacial, a área dele é esportiva, eles podem ir somente naquele dia ele também, mas é um ambiente como se fosse uma grande sala de recurso. Esse é o fundo. Só que é uma sala de recurso que funciona em formato de extra classe. Então, ou de manhã, num turno eles estão na escola regular, e no outro turno eles estão com a gente. Como eu disse, nós trabalhamos todas essas inteligências múltiplas, mas também trabalhamos a questão da inteligência emocional. E lá é muito, assim,
eu sou completamente suspeita em falar do clube, né? Porque ele é uma escola que eu sonhei desde 2002, abri, eu inclusive saí do Brasil para conhecer redes de escolas que trabalhavam com a identificação de talentos e com espaço para que esses educandos e educandas desenvolvessem esses talentos dentro do próprio ambiente escolar. E assim começou, então, o Clube da Aprendizagem. A gente trabalha de forma muito sensível, porque apesar de ter uma programação, os nossos alunos, nós não recebemos apenas superdotados, nós recebemos qualquer aluno, apesar de que crianças e adolescentes com deficiências não dão conta da forma como nós nos estruturamos. Já tentamos, já trabalhamos na questão dos talentos e naquelas áreas deu certo, mas nas outras áreas realmente a gente não conseguia e a gente não dá conta de adaptar para isso, porque a escola é pensada realmente em potencialização de talentos, de habilidades, de dons, de inteligências, né? Então, quando acontece, o que acontece no teu dia a dia? Junta um monte de líderes, e a gente sabe que nem todos têm perfil de liderança, mas muitos sim. Acho que a gente deu sorte no clube que todos os nossos alunos praticamente têm perfil de liderança. O que acontece quando nós juntamos 5, 10, 15 líderes? Todo mundo quer mandar e ninguém quer ser mandado, né? E o que nós fazemos lá, então, quando acontecem esses conflitos? Numa escola normal, nós faríamos o quê? Fulano, senta ali. Beltrano, senta lá. Chegou. Só que para nós são momentos preciosos esses, riquíssimos, porque são nesses conflitos que nós conseguimos tocar no coração dos nossos educandos e educandas, conseguimos trabalhar. Então, a gente tem uma metodologia muito participativa com eles, muito lúdica, muito construtiva, e quando tem que parar o mundo, eu digo assim, gente, para o mundo e vamos refazer, vamos reconstruir, vamos fazer as nossas reuniões. E é muito legal, porque a gente chama eles para reunião. Então, quando a gente estava lá no início, com 20 e tantos alunos, isso foi, acho que em 2018 ainda, nós começamos em 2018, abrimos no dia 10 de agosto, que é o Dia Internacional da Superdotação, né? E aí, logo em seguida, aqueles alunos, assim, ou foi início de 2019, não me lembro agora, e começou aquele conflito de líderes que nós não sabíamos nem o que fazer. Então, eu parei assim, não, gente, para o mundo, vamos sentar aqui, vamos conversar. E aí nós começamos a conversar com eles. Se vocês acham que isso aqui está um ambiente saudável, a gente está conseguindo construir, nós estamos conseguindo ir além, e assim que, e eles foram, então, vocês acham que a gente tem que construir umas regras aqui de convivência? E eles concordaram. Gente, eles criaram as regras. Então, as regras que tem lá na escola têm uns nomes super estranhos, por exemplo, a regra do miojo. O que é o miojo? É o silêncio instantâneo, porque a massa é instantânea, né? Então, é o silêncio instantâneo. A regra do coração, tem a regra da estrela, tem um monte de regra do xerox. Eles inventaram os nomes assim, e isso é a cara do que nós fazemos no clube, porque nós construímos educação com eles. Nós não impomos. E nesse processo, nós vamos descobrindo superdotados que as famílias nem imaginavam que eles eram. Porque eles vão vivendo, eles vão tendo contato com todas as inteligências múltiplas, e nós vamos percebendo destaque em áreas. E isso é incrível, porque as famílias só queriam um extra-classe extraordinário, que é como nós definimos que somos. Eles só queriam um ambiente que pudessem ter 4 idiomas, jiu-jitsu, música, teatro, que pudesse ter esse tipo de coisa. Ginástica cerebral, inteligência emocional, eles queriam horta, culinária, eles queriam um lugar assim, para as crianças não ficarem paradas. Mas quando eles entram em contato com isso, aflora talento. Então, o Clube da Aprendizagem uma rede, onde nós estamos coletando talentos na cidade, onde nós também fazemos a identificação da superdotação diariamente entre eles ali, mas também é um espaço onde eles encontram os pares, onde eles se sentem amados, compreendidos, valorizados. E vejam bem, sala de diretor é um lugar nas escolas que ninguém quer ir, né?
A minha sala, ela é extremamente visitada. Eles já arrancaram, inclusive, a tomada que tem no chão, de tanto que eles andam. Eles adoram entrar ali. Eles sentam, eles compartilham, eles chegam assim, Prof. Mi, eles chamam de Prof. Mi, né? Prof. Mi, nós temos que conversar. E às vezes eu estou trabalhando, estou fazendo alguma outra coisa, atendendo alguém. Sim, tá bom, meu amor, a gente já conversa contigo. Só preciso terminar isso aqui. Prof. Mi, tu não está entendendo. Nós precisamos conversar. Aí eu olho assim, pronto, é sério, né? Mas eu preciso terminar, então eu falo, tu me dá 5 minutos, eu já te atendo. Aí pela terceira vez, não, prof, tu não tá me entendendo, nós precisamos mesmo conversar. E aí eu resolvi fazer a pergunta, mas meu amor, tu não tá fazendo acompanhamento com a psicóloga, não tá conversando com ela, porque eu aproveitei para sondar, né? Prof, ela não sabe nada, não adianta nada conversar com ela, porque não conhece altas habilidades. Aí, sim, contigo sim dá para conversar. Então, é esse ambiente de segurança, de liberdade. É o Clube da Aprendizagem. É um lugar encantador. Quando é que a gente vai lá mesmo? Vamos montar Só uma marcar. Muito bem. Bom, eu queria, assim, aproveitar para agradecer imensamente, a gente volta a falar com a Michelle em seguida, mas agradecer imensamente a tanta gente que está nos acompanhando. Eu estou tão feliz de ver essas mensagens, assim, eu vejo as pessoas, né, professores, vejo o pessoal das escolas realmente envolvido. Me emociona de verdade conseguir ver as pessoas tão envolvidas. Tinha uma frase ali que falava, né, sobre a questão de contribuir para a busca do significado, da verdade, da sabedoria. Coisa boa ver tanta gente envolvida nessa busca, assim. Então, Silvana Cagol está aqui conosco, por exemplo. A Silvana é nossa diretora aqui da Secretaria Municipal de Educação, justamente de Educação Especial, está aqui acompanhando, isso me deixa extremamente feliz. Tem muita gente, eu lá no começo pensei, eu vou ler, eu devia ter lido lá no começo, porque agora já não consigo mais, mas vou tentar rapidinho, ó. Cirlei, a Silvana, a Aline, a Lidiane, a Solene. Deixa eu descer aqui, eu não vou conseguir ler os recados, tá? Mas a Fátima está conosco, Giane, aqui, quem mais? A Franciele, a vereadora Tatiane Frisso, que faz parte da Frente Parlamentar. Tati, muito obrigada por nos acompanhar. A Cassiana, a Rosângela Valença, a Cintila, a Milena, a Lucila, a Gislaine, a Lúcia Lambe nos acompanhando também, querida, um beijo. A Keren, deixa eu ver quem mais vai descendo aqui, porque estavam conversando aqui entre elas, a Verena. Verena, adorei, me mudando para Caxias em 3, 2, 1. Vem, tem muita coisa por aqui, mas a gente está começando, que é aprender muito. A gente vai, antes lá para São Leopoldo também dar uma olhadinha, mas eu acho que a gente já está crescendo muito nesse sentido. A Lúcia elogiou, está dizendo que a gente está se transformando em referência em altas habilidades, graças a essa iniciativa das famílias, a nossa equipe da Frente Parlamentar. Que legal, Lúcia, obrigada por esse reconhecimento. Vocês nos ensinam todos os dias. Teve muitos recados, Michele, lindos, assim, enquanto tu falava, das mães dizerem, esse é meu filho, sim, ele faz exatamente isso, amassa tudo, joga fora. Muitas identificações nesse sentido. Vamos ver quem mais estava aqui que eu não falei ainda, deixa eu ver. Shari, onde está? Parei aqui no meio, deixa eu ver de novo. Muita gente conversando sobre isso, falando sobre o sentido de tudo que tu trouxe para a gente. A Fátima eu já tinha falado, será? Fátima Zanotto, Sâmia, Denise Dalla Santa está aqui no fim, Evani, Andréia, a Maria Goretti, querida, também participa dos nossos grupos aqui das famílias, a Marília. Ai, Deisiane, não vou terminar nunca, senhor, vamos lá. Tem muita gente falando sobre essa iniciativa, sobre o ciclo de palestras, e a gente fica muito feliz que vocês estejam participando. Eu quero lembrar, então, a palestra da Lúcia ficou gravada, quem não conseguiu assistir, está nas redes sociais da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, está nas minhas redes sociais, vereadora Marisol Santos, né, como presidente da Frente Parlamentar. O ciclo de palestras do ano passado, o primeiro ciclo de palestras, para quem ainda talvez não tivesse... não conhecesse muito do nosso trabalho, ainda a gente também estava iniciando, mas foram palestras incríveis. Então, quem quiser acompanhar também, isso tudo está gravadinho. E eu vou pedir a ajuda do Samuel, acho que ele está conosco aqui ainda, que trabalha comigo, porque a gente tem aí um card com as próximas palestras, para vocês que estão nos acompanhando, não perderem nada. Deixa eu ver, vamos ver se o Samuel consegue colocar aí, ó. Muito bem, dia 13 de julho, a gente combinou uma por mês, né? A gente teve esse probleminha aí da primeira, que a gente não pôde fazer por causa do dia da tal da tempestade,
mas a gente ficou com uma por mês. Então, 13 de julho, Superdotados, Desafios para Pais e Professores, com a Maria Lúcia Sabatella. E no dia 9 de agosto, a gente vai estar celebrando, graças a um projeto de lei também impulsionado por essas mães incríveis, já sancionado, inclusive, pelo nosso prefeito. A gente vai ter a Semana Municipal das Altas Habilidades. Então, na semana, que vai ter uma intensa programação que a gente já está organizando, nós, a SMED, várias escolas envolvidas, várias instituições, mas no dia 9 de agosto, Francisco Salles fala como fatores não cognitivos podem interferir na manifestação das potencialidades. Então, a gente tem muita coisa boa ainda pela frente, e esse fica um convite muito especial para todos vocês, para que sigam nos acompanhando, né, nas próximas palestras aí desse nosso ciclo de palestras da Frente Parlamentar das Altas Habilidades e Superdotação. Eu falei para o pessoal da TV que eu ia até mais ou menos 8h15, 8h20, então eu quero, encerrando, assim, fazer um agradecimento mais uma vez, eu já deixo para a Michele também para as últimas palavras, mas eu preciso fazer um agradecimento, Michele, muito, muito, muito especial para ti, porque, como eu falei, hoje eu tenho certeza que, além do aprendizado, esse teu objetivo de nos emocionar, de nos tocar mais profundamente, também foi atingido. Eu tenho certeza que isso aconteceu com os professores, com os estudantes, com as famílias, com os pais, com as mães, com a gente que está se envolvendo nessa caminhada e está aprendendo tanto, tanto, tanto com vocês, então, muito obrigada. Preciso fazer também um agradecimento bem especial aos vereadores da frente, que nos ajudam, nem sempre conseguem comparecer aqui conosco, mas que nos ajudam muito também nessa caminhada. A Tati Frisco, que está conosco, muito obrigada. Preciso agradecer a equipe da TV Câmara, né, a equipe de comunicação da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, que é excelente, está sempre nos acompanhando, deu esse chorinho aí para a gente seguir um pouquinho além das 8, e que nos permite estar nesse momento, né, ao vivo, aí no Facebook, no YouTube, também na TV Câmara. Agradecer sempre, eu chamo aqui, Michele, a minha assessoria técnica, que são as nossas, assessoria da Frente Parlamentar, que são as nossas mães que impulsionaram todo esse movimento, que são, então, já citei aqui, mas repito, Cirlei, muito obrigada, Tassiana, muito obrigada, Aline, muito obrigada, e a esses meninos incríveis, aí o Arthur, o Lucas e o Marco Antônio também, um beijo imenso. E preciso agradecer também ao Samuel e à Milena. A Milena conversou com várias dessas profs, por exemplo, que estão aqui conosco, convidando para a palestra, insistindo para participar, mostrando o quanto é importante esse tema que a gente está debatendo. Então, Milena e Samuel, que trabalham comigo e têm atuado muito com esse tema, estão tão emocionados quanto eu nessa nossa caminhada. Muito obrigada. Agora eu vou te pedir para encerrar com a gente, aí, por favor, as tuas palavras. Michele, muito obrigada. Eu agradeço também a todos e todas que participaram, em especial a Lúcia, né, que está aqui nos acompanhando, também a Marília, que é nossa aluna do nosso curso de identificação das altas habilidades, e também Corpo Vivo presente aqui, que é uma pessoa sensacional também, uma auto-habilidosa fantástica. Então, muito obrigada pela oportunidade. Se vocês foram tocados por essa mensagem, por essa emoção minha que eu quis compartilhar com vocês, então o objetivo da noite foi muito bem alcançado. Muito obrigada e um grande abraço bem apertado. E um desafio que eu lanço para vocês: criem associações, ocupem os espaços. As pessoas com altas habilidades precisam disso, elas precisam de vocês. E talvez vocês mesmos precisem de vocês, porque muitos aqui eu tenho certeza que são superdotados. E o Chico Bill, que eu falei, é o último palestrante, então, o Francisco Salles. Conversem com ele tem um trabalho fantástico virtual. Então, muito, muito obrigada, uma boa noite a todos e todas. Gente, dá para perder as próximas? Também não dá, né? Michele, eu só preciso encerrar dizendo, eu tenho certeza absoluta que tu enriqueceste as nossas vidas hoje. Muito, muito, muito obrigada. E muito obrigada a todo mundo que acompanhou. A gente se encontra, então, na próxima palestra. Ficou em dúvida, não anotou a data? Vai nas nossas redes sociais, aí que vai estar sempre lá, vão estar sempre os cards, os convites, os lembretes. Que bom ter vocês conosco. Um grande abraço, boa noite, tudo de bom para todos. Obrigada.